Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flow, o caso Coelho. A gente vai continuar falando sobre esse caso, né, que é importante. Eu vou dar justamente o possível desfecho, né, que parece que já está feito, já está tudo acertado. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live voltou, mas vai ser apenas segunda, quarta e sexta, tá bom? É isso que eu coloquei aqui no meu canal, tá bom? Então fique tranquilo. E também aqui embaixo tem a questão da SAF, né? Tem o abaixo-assinado da SAF, se você quiser ajudar para isso ter um debate democrático de direita, é só você colocar aqui embaixo na descrição e você vai poder assinar para a gente realmente pressionar mais o Mário Bittencourt sobre esse tema. Mas vamos nessa. Bom, Coelho ainda continua sendo o questionamento do mais. O Dedé Moreira expôs justamente no seu... E eu já queria começar justamente antes do próprio personagem, né, que foi o Gustavo Buquerque. Eu quero falar sobre o que o Dedé Moreira comentou, né, sobre esse tema, porque é importante, tá? É importante. E depois a gente vai falar sobre o próprio comentário do Gustavo Buquerque, né? Que é isso aqui, ó. É inacreditável como algumas pessoas perderam completamente a capacidade de discordar sem xingar, ameaçar ou debochar. Gustavo propôs um debate e deu sua visão de forma educada e alguns comentários são lamentáveis. É complicado, né? Isso daí não é por conta da polarização, é justamente por conta de problemas externos que todo mundo tá tendo hoje em dia, tá? Então, novamente, no meu canal eu não aceito esse tipo de situação de xingamento, de ameaça, de deboche. Eu não aceito isso. Eu aceito críticas. Eu já tive diversas críticas no meu canal. Então é importante comentar sobre isso. Mas vamos ver justamente o que o próprio Gustavo Buquerque falou no vídeo dele então. Então a gente vai escutar sobre isso e a gente vai dando uma pausa sobre essa partezinha, tá bom? Mas antes disso, entenda uma coisa. Se inscreva no canal, faça o triplo que curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, vídeo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela, e esse mesmo Pix você pode mandar, se você quiser patrocinar meu canal, manda aqui, tá? Valeu! Vamos lá. Amigos, boa tarde. Queria falar com vocês rapidamente sobre a questão do Cuejar, mas antes eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que é o futebol. Qual é a razão de ser o futebol? Por que o futebol existe e mexe tanto com as nossas paixões? Futebol, meus amigos, é sobretudo uma questão de pertencimento, né? Você não entra num campeonato para ser vencedor ou perdedor, numa partida para ser vencedor e perdedor, condicionando o resultado à manutenção da sua paixão. Gente... Sim e não. Sim. É uma sensação de pertencimento? Não. As pessoas gostam de torcer para aquele que está vencendo. É impressionante. Tá? Então mas é importante falar. É uma sessão de pertencimento, é uma sessão de que tipo, pô, cara, você é tricolor igual como eu, vem aqui junto, entendeu? Eu nem conheço. Tipo, eu criei amizade dentro do Maracanã. Isso porque realmente a gente tem alguma coisa em comum, que todos nós torcemos pro Fluminense. Então é importante a gente ver isso. Continua sendo Fluminense. Se o Fluminense perder o campeonato, se o Fluminense for rebaixado, se o Fluminense tiver um ano horroroso, nós vamos continuar amando o clube. Eu acho que isso é importante. Isso é importante falar também. Eu acho que não importa se perde ou se ganha, né? Quantas e quantas vezes o Vasco foi rebaixado e o Vascaíno não deixou de ser vascaíno? Quantas vezes o Botafogo foi rebaixado e o Botafoguense não deixou de ser botafoguense? Mesma coisa, né? Do Fluminense. Do Flamengo até agora não. Seria interessante a gente ter os estudos sociais para ver quantos flamenguistas realmente são flamenguistas de verdade. Mas vamos continuar. Nas vitórias, nas derrotas, é assim que é o futebol, né? A razão de ser do futebol
mora aí. Nem tudo pode ser justificado pela possibilidade de vitória, pela possibilidade de campeonato. Eu quero ser campeão, naturalmente o objetivo final é esse, de tudo. Mas a gente não pode pagar qualquer preço, é a minha opinião. Quando você imagina a possibilidade de um jogador entrar no gramado com a camisa do Fluminense tatuado com o escudo do Flamengo, é natural que o incômodo seja enorme. Eu respeito muito quem pensa ao contrário, eu acho que é da vida, né? A gente tá ficando mais velho e vai interiorizando esse sentimento de respeito às opiniões dos outros, inclusive do próprio Fluminense. A diretoria do Fluminense vai optar pela contratação do Cuejá. Estarei eu torcendo por ele no Maracanã, em casa, onde eu estiver. Vou torcer pelos bons resultados do Fluminense e do jogador, inclusive. Sabe, ele fala sobre simbolismo, na verdade, da história, né? Ele tá falando sobre simbolismo. Mas vamos conversar aqui sobre uma situação. E um jogador que já vestiu a camisa do Vasco, fez tudo pelo Vasco, disse que amava o Vasco, mas foi o principal responsável pela Libertadores do Fluminense, o Germancano. E o Jorge, que também chegou, que também vestiu a camisa do Flamengo, que deu beijo e tudo mais na camisa do Flamengo. Tudo isso daí é apontamento para falar sobre isso. É por conta de ser diferente, a tatuagem é diferente do que uma camisa. Sabe? Depois eu quero falar sobre isso. Mas eu acho que esse preço a gente não pode pagar. Não me agrada pelos tricolores vivos e mortos, né? Por toda a história grandiosa do Fluminense, a gente ter uma situação como essa. Vocês imaginem isso num Fla-Flu, né? O jogador jogando contra o Flamengo com a camisa do Fluminense tatuado ali. Tragam outro jogador, o Cuejá é excelente, tentem trazer outro jogador excelente também, que não cria essa mácula que para mim é inédita. Nunca vi isso na história do Fluminense, provavelmente do futebol, assim, também não lembro uma situação dessa de rival. Bom, sobre trazer outro jogador, eu acho que tem total direito nessa opinião. Eu acho que não existe apenas o Cuejá sendo um ótimo primeiro volante. Não existe isso. Então é importante a gente falar sobre isso. Se é uma mácula, pode até ser encarado como uma mácula. Não discordo sobre isso. Acho uma maluquice do jogador fazer isso, mas enfim, cada um cuida da sua vida e eu acho que o torcedor tem que se posicionar nesse sentido. Vale esse preço para ser campeão? Porque o cara é um grande jogador? Eu acho que não vale. Ele fala sobre vale esse preço para ser campeão, mas vamos colocar da seguinte maneira: a gente contrata o Cuejá e é campeão. A gente não contrata o Cuejá e não é campeão. Ser campeão traz mais torcedores jovens, porque torcedores jovens gostam mais de gente que é campeão do que gente que não é campeão. O que vale mais? A pena, o final ou o início? O início porque contratou um jogador que tem a camisa estampada do Flamengo ou não? E claro, vale porque o meio tá errado ou não? Isso tudo é questionável, tá? Isso tudo é questionável. Eu não tenho uma opinião realmente ali representante. Só tenho essa opinião justamente de que seria uma boa contratação Fluminense. Mas vamos lá. Se a gente entender que o futebol vai muito além dos resultados, vai muito além de você ser campeão. É o simbolismo. Né? Os valores envolvidos, os valores principais envolvidos são outros. Ninguém deixa de ser Fluminense porque a gente perdeu um Fla-Flu, ninguém deixa de ser Fluminense porque a gente perdeu um campeonato, uma partida. A gente continuará amando o clube, porque existe uma sensação de pertencimento, né? Eu acho que sobretudo é isso, é a ligação que o torcedor de futebol tem com o seu clube, é de pertencimento. O clube do Fluminense nas Laranjeiras não deixa entrar crianças de 5, 6, 7 anos de idade com camisa de outros times, não é só do Flamengo não. Qualquer outro time eu entendo a regra, eu acho. Você vê que ele fala sobre a tatuagem e ele fala sobre a camisa.
Isso é importante, né? É justamente que faz ele se transformar em mais erro ainda. Que é uma liturgia, é algo que faz sentido, construído há mais de séculos. E é uma tradição, né? Eu acho que é importante esse posicionamento. E aí a gente vai deixar um jogador entrar no campo com a tatuagem do principal rival aqui do Rio de Janeiro. Nosso principal rival, não gosto, me incomoda. E eu espero que o Fluminense não traga o jogador, ou se trouxer, que ele apague essa tatuagem. Pode ter, coisas realmente pode ser. incompatíveis. A gente tem um jogador Mas não acredito que ele vai fazer isso, não. Está representando toda a coletividade, tatuado no escudo do Flamengo. Essa é a minha opinião. Ele vai falar sobre a opinião, né, para deixar a sua. E é isso, né? Só pra gente acabar aqui essa situação do Cuellar. O que é mais forte, a camisa ou a tatuagem? É entender, por exemplo, o Ronaldo tendo vestido a camisa do Barcelona e do Real Madrid? Essa é toda essa pergunta que eu quero fazer pra vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal e dê sua opinião. Se inscreva no canal, faça o tiro pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da questão de vídeo, do dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.